publicados agora há pouco os números do relatório JOLTS nos Estados Unidos. Segundo o Departamento do Trabalho norte-americano, o país abriu 7.600.000 vagas no mês. Resultado que ficou muito acima do consenso do mercado, que esperava 6.800.000 novas vagas no período. Para repercutir esses novos dados do mercado de trabalho norte-americano, converso agora com Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade. Danilo, como sempre, um prazer receber você aqui no Money. Seja muito bem-vindo e bom dia. Bom dia, Vitor. O prazer é todo nosso. Danilo, eu não aguento mais te fazer a mesma pergunta. O que significa um resultado que vem acima do esperado, mostrando resiliência do mercado norte-americano? Eu queria entender exatamente o que esses dados eles representam e entender por que o mercado como um todo já não readapta as suas próprias expectativas. Porque a gente vem falando, cresceu acima, a economia dos Estados Unidos cresceu acima do esperado. O número de empregos também tem se mostrado o mercado de trabalho como um todo tem se mostrado mais resiliente, mais forte. Eu queria entender exatamente o que está acontecendo e, evidentemente, por que não readaptou-se ou readaptaram-se todas essas métricas envolvendo essa leitura que a gente está fazendo sobre o momento da economia dos Estados Unidos? Olha, a vida é dura, né? A gente tem que analisar todos esses números, né? Num contexto de grande incerteza, o resultado é esse mesmo. Então, vai ter hora que o mercado vai errar e acertar esses números de mercado de trabalho, principalmente esses de abertura de vagas e as taxas, né, a gente chama de separation e hire, pega o fluxo, é bastante difícil. Agora, como é que a gente faz a leitura disso, né? Primeiro, assim, a mensagem principal é que a gente continua, né, num contexto que é difícil apostar contra a economia americana, né? Com todas as dificuldades, com todas as incertezas que a gente vem comentando, tá aí, o mercado de trabalho continua resiliente. Tem sinais de alerta? Tem alguns, vamos comentar aqui alguns segundos se eu tiver oportunidade. Mas, de fato, então um número grande, que é o número de abertura de vagas, não só superou o consenso, como mostra uma aceleração, né, frente aos últimos números. Os últimos números estavam aí um pouco abaixo de 7 milhões e agora a gente superou 7 milhões e meio. Então é um número de fato forte quando a gente olha para as aberturas de vaga. Corolário, né, implicação direta disso, cenário de juros, né? Então, qualquer perspectiva para queda de juros ainda está muito longe do radar, principalmente quando a gente coloca junto os números de inflação que vem piorando aí nas últimas leituras, né? Agora, tem algumas ponderações para a gente fazer. A primeira é lembrar que esse número é o número de abril, né? Então, o mercado, claro, é um primeiro sinal, todo mundo está atento a ele, mas a atenção fica redobrada para os números que vêm no final da semana, né? Em particular na sexta-feira, quando a gente vai conhecer o payroll, que aí é um número de fluxo de maio, e também a taxa de desemprego, né? Agora, o que mais a gente pode olhar, né, que eu acho que vai um pouco contra uma euforia que possa acontecer aqui em torno do número grande. As taxas de separação, né, e de contratação estão relativamente constantes, né, e, na verdade, os números até caíram um pouco. Então, a gente vê uma certa, vamos dizer assim, inconsistência. De um lado, as empresas querendo contratar, mas, na prática, essas contratações não acontecendo na mesma velocidade. Sobre essas contratações não acontecendo na mesma velocidade, Danilo, de fato, né, a gente acompanhou esse total de contratações recuando em 419 mil vagas. Eu queria entender o que isso significa do ponto de vista, principalmente de confiança por parte do empresariado. Há uma manutenção de vagas, uma ausência de qualquer tipo de ímpeto para contratar. Eu vou querer me desenvolver depois esse nosso papo sobre a condução da política monetária, mas eu queria entender exatamente esse momento da economia norte-americana, dado esse cenário de completa incerteza agora, nova rodada de tarifas, evidentemente a guerra pressionando os preços no mercado interno. O que essa contração das contratações significa? Então, que na verdade, se no número macro, né, a gente ainda vê um mercado de trabalho resiliente, se a gente descer um nível abaixo e começar a explorar nuances microeconômicas, a gente vê uma economia que não está, vamos dizer assim, né, rodando de uma forma suave, né? A gente tem
né, realidades diferentes acontecendo dentro da economia americana. Né? A gente precisaria entrar um pouco mais detalhes, mas assim, de um lado, né, a gente vê, né, toda a exuberância por trás da agenda de tecnologia, em particular inteligência artificial. Então, se a gente olhar para os resultados das empresas que acabaram de ser divulgados nas últimas semanas, a gente teve mais uma rodada trimestral, né, de resultados muito expressivos. Então, tem esse lado da economia que, de fato, está andando muito bem, com todas as discussões sobre até quando vai andar bem, mas está andando muito bem. Quando a gente olha para outros setores, né, a coisa não é tão clara assim. Né? E aí a gente começa a especular um pouco. Será que todo esse aperto em torno de fluxos migratórios, né, não começa a gerar dificuldades de contratação em setores que são mais mão de obra intensivo, particularmente mais intensivos em mão de obra não tão qualificada? Né? Já tem analistas apontando para esses problemas. Né? A tal imagem que tem sido muito utilizada de a economia em K, né? Então que os segmentos de mais alta renda têm ido muito melhor do que os segmentos de mais baixa renda, com seus desdobramentos em cima do consumo. Também é algo que pode preocupar. E, finalmente, né, um pouco antes desses indicadores, a gente estava entrando numa nova fase com relativo pessimismo em relação ao mercado de trabalho, puxado por indicadores de confiança do consumidor, né, e pela histórica, vamos dizer assim, preocupação com inflação nos Estados Unidos. Então, veio um índice de confiança do consumidor muito ruim, aquele computado pela Universidade de Michigan, algumas semanas atrás, que começou, então, a acender alguns alertas de novo, né, para aquele fantasma da estagflação. Quando vê um jolt forte desse, temporariamente a gente fala, putz, na verdade, está aí mais um sinal de que a economia, com todas as nuances que a gente possa destacar do ponto de vista micro, está rodando num ritmo forte. Né? Abertura de vagas, né, Vitor, a gente tem que lembrar, não deixa de ser um sinal de confiança dos empresários. Estou abrindo novas vagas, estou querendo expandir minha atividade. Né? Mas, quando a gente olha para o que de fato está acontecendo em termos de contratação e de separação, né, de desligamento voluntário e involuntário, o que a gente verifica é que a estabilidade talvez seja uma figura ainda mais forte até do que a aceleração. De novo, esses números são de abril, por isso toda a atenção para os números de maio que serão divulgados no final da semana. Danilo, você menciona um aspecto que eu acho muito relevante da gente colocar na nossa conversa, que é a inteligência artificial, esse incremento dos investimentos em IA. Houve uma manifestação por parte do próprio Comitê de Mercado Aberto, né, o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, apontando esses riscos envolvendo uma inflação mais elevada, uma pressão dos preços, exatamente por causa dessa permanência de um patamar bastante elevado dos investimentos em inteligência artificial, mas com uma perspectiva futura disso impactar o emprego nos Estados Unidos. Dado esse contexto envolvendo o setor de tecnologia e, evidentemente, agora, uma manutenção de um ambiente resiliente do mercado de trabalho norte-americano, agora sim, o que a gente pode esperar da condução da política monetária por parte do Federal Reserve, se a gente parar para pensar não só nesse curto cenário, nesse intervalo pequeno, né, projetar o que vai ser feito na próxima reunião, mas mais do ponto de vista estrutural mesmo. A gente tem visto as principais economias do mundo, muitas delas acostumadas a ter juro negativo ou juro zero, já com taxas mais elevadas. Esse ambiente de juros mais elevados vai virar uma tônica no mercado global e, evidentemente, também nos Estados Unidos? Então vamos lá, vamos começar com inteligência artificial. Eu acho que tem uma enorme interrogação que ninguém consegue responder ainda, né, com relação a uma evolução um pouco mais de médio prazo. Né? Então, acho que assim, a gente tem separado, vamos dizer, toda essa onda ligada à inteligência artificial em algumas etapas. Né? Então, a primeira, que é a que a gente está vivendo com muita força agora, é de infraestrutura. Né? Então, a gente está vendo aí um enorme volume de investimentos em montar a infra de energia, montar a infra dos chamados data centers, para poder habilitar, né, o que seria uma utilização muito mais ampla. A segunda etapa seria, né, de fato, um desenvolvimento mais acelerado das ferramentas, né, a tal economia agêntica, né, a criação de aplicações em cima dessas ferramentas.
E a terceira e última seria a disseminação, né, das ferramentas para os setores que não são setores de tecnologia, são setores que vão adotar essas tecnologias. O fato é, a grande dúvida que a gente tem é qual vai ser a intensidade da etapa 2 e da etapa 3. Mas a etapa 1 que a gente já está vivendo, o que a gente está percebendo é que ela, de fato, ela é inflacionária, né? Ela tem restrições de oferta, não é tão fácil expandir essa infraestrutura, e aí a gente já vê uma pressão de preços também em torno disso. Então, é mais uma contribuição para uma realidade inflacionária maior. Agora, se a gente olha, transfere então isso e com todo o resto que a gente estava falando para a política monetária, então bota mercado de trabalho ainda mostrando sinais de força, né? E um repique inflacionário vindo principalmente por conta das pressões em preço de combustíveis, o cenário de juros é esse. Assim, um cenário de. A gente tem que estar discutindo nesse momento quando é que teria um novo aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, né? Como eu estava dizendo, alguns números mais fracos aí de confiança e de mercado de trabalho e própria inflação começaram a sugerir que talvez o aumento não seja nesse ano e seja no ano que vem. Hoje o mercado aposta num primeiro aumento no início do ano que vem. Agora, derrubar a taxa de juros, né, que era o nosso cenário no início do ano, no começo desse ano, nesse momento está afastado. Agora, vamos para a última parte da sua colocação, quer dizer, esse cenário mais estrutural de taxa de juros mais alta. Isso, de fato, né, é algo que está se consolidando, né? E aí, de novo, né, macroeconomistas estão aí tentando dar mais consistência para esse tipo de colocação, né? E aí a gente vê dois fatores principais sendo listados, né? Ainda com alguma dificuldade para fazer testes empíricos mais robustos. Na primeira parte. Primeira parte, o que é? É uma ideia de que de pós-pandemia, né, o chamado juros neutro, né, aquela taxa de juros que não acelera e nem derruba a inflação, está mais elevado, né, porque ninguém sabe direito. E a segunda coisa, que aí sim é muito clara, né, e é um problema enorme, velho conhecido da gente, e que está totalmente aí no centro das discussões que a gente está fazendo agora, é a questão do endividamento, né? Então a gente vê as principais economias, incluindo os Estados Unidos, um alto endividamento público e, mais do que isso, sem, né, uma disposição política e algum sinal de que isso vai ser enfrentado de uma forma bastante consistente. Então, se de fato a gente tiver que conviver com endividamentos mais altos durante um período mais longo, o resultado disso é uma dificuldade maior de derrubar juros. Pois é, Danilo, um cenário bastante preocupante e incerto. Conversei com Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad. Danilo, sempre um prazer receber você aqui no Money. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece, Vitor. Tudo de bom para vocês. Até mais.